Vamos então dar início à segunda parte da sexta aula. Paramos não, ainda vou falar aqui sobre a estrutura teológica. Estou gravando a aula. Página 36, né? Página 37. Para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube, Armando Taranto, as aulas estão sendo colocadas lá, tá? Ele não quer. Eu preciso repassar. Depois eu passo no link, eu boto lá o link no grupo. Ele não quer ficar rico com isso. Vamos explicar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos explicar melhor essa questão da estrutura teológica da vocação, né? 3 elementos rudimentares compreendem uma estrutura teológica. Gente, silêncio. A estrutura teológica, ela se divide em 3 aspectos aqui, ó. A estrutura teológica histórica, a teologia histórica, você tem que conhecer. Você tem que ter na sua mente uma cronologia. Quando a gente fala de teologia histórica, quando fala assim, ó, quando o reino de Israel foi dividido, aí você tem que ter na tua mente quando é que aconteceu isso. Você não vai procurar esse episódio, você vai procurar onde? Lá em Coríntio? O reino de Israel sendo dividido. Você tem que saber, tem que estar no Antigo Testamento, e você tem que saber onde está. Roboão foi a... Então, por aí, entendeu? Se eu disser assim, não, a época dos juízes, você é juiz, mas teve isso na Bíblia? Irmão, né? Teve, né? Então tem que saber onde é que está esse grupo, os patriarcas, quando falar de Jacó, você tem que saber onde é que está a história de Jacó. Então isso é você saber ter essa linha, né, cronológica, a teologia histórica. Teologia bíblica também, você tem que ter na tua mente. Uma coisa é você estudar um seminário. Eu já fiz seminário Instituto Bíblico e já fiz seminário teológico. São coisas diferentes. O seminário bíblico, você só estuda a Bíblia. É Bíblia do começo ao fim. O teológico vai entrar toda aquela bagagem teológica, histórica, filosofia, sociologia. Então a teologia, ela abrange outros saberes. Não que a bíblica não vá abranger, mas a bíblica é só Bíblia. Ok? Então essa é a diferença. Instituto bíblico e instituto teológico. Todo instituto teológico tem Bíblia, mas nem todo bíblico tem teológico. Você entendeu? E temos também, que eu acho que a principal é a teologia sistemática, que é essa que eu falei para vocês. Você saber essa questão da divisão doutrinária da Bíblia. Se eu quero saber das questões salvíficas, soteriológicas. Por que é soteriológica? Porque soter é salvador em grego, né? Soter. Então é soteriológico. Então você tem que acostumar com os termos, né? Então são termos que você vai usar. Pneumatologia. Por que pneumatos ou pneuma é vento, né? Mas são língua da Bíblia que você usa, né? Por isso você tem que saber. Eclesiologia. Estudo do quê? Da igreja. Eclesia. É tirar para fora, né? Isso aí. Então, a teologia sistemática, ela sistematiza, né, os assuntos. Ela coloca as prateleiras e você sabe onde procurar os assuntos. Pastor, Paracletos é... Paráclito também se usa para o Espírito Santo, que é o Paráclito, é aquele que está do lado, né? Advogado também fala Paráclito. Paracletologia ou pneumatologia também. A teologia bíblica fornece ao estudante uma compreensão básica de cada autor, livro ou conjunto de livros da Bíblia. E a teologia sistemática fornece um sumário
ordenado, olha aí, ó, a palavra-chave é ordenado, ou uma sinopse dos temas importantes do ensino bíblico, reunidas de tal maneira que não violem o contexto de cada parte. Enquanto a teologia bíblica, você vai... Livro de Evangelho de Mateus. Quem escreveu foi Mateus, no ano tal. Mateus foi discípulo de Jesus. O original, segundo os historiadores, foi escrito em aramaico. Ele foi um evangelho que foi escrito para os judeus. Por que foi escrito para os judeus? Quais as características de Mateus que mostra que ele foi escrito para os judeus? Porque é um evangelho que não se preocupa em ficar explicando as festas judaicas, porque o judeu já sabe o que é Páscoa, ele sabe o que é a festa do tabernáculo, então ele não perdia tempo explicando isso. Já Lucas, que era grego, quando ele fala, era a festa dos tabernáculos, quando todo mundo se reunia para fazer isso, então tem que explicar, porque o romano, o grego, ou quem diferente, outro povo diferente do judeu, não ia saber o que era, entendeu? Então são características, isso é a teologia bíblica, ela te mostra as características. Fala. Professor, aproveitando um gancho, apenas uma curiosidade, um pouquinho fora da nossa. Lembro que o senhor lá, em introdução do Antigo Testamento, história da Bíblia, da igreja, o senhor explicou sobre a composição dos livros da Bíblia, e os conselhos, etc. E tal. Mas eu esqueci, não sei se o senhor chegou a falar sobre como que ficou decidida a posição dos livros na Bíblia, uma vez que eles não estão de ordem cronológica. Eu lembro que o senhor falou que muito se pensa que era por causa do conceito de Nicéia, que era lá que foi decidido quais eram os livros apócrifos, mas uma vez que eles não estão em ordem cronológica, em que conselho, em que época que foi decidida essa posição? Ao nosso, Isso, do Novo Testamento, isso. foi num desses concílios aí mesmo. Só que a disposição dos nossos livros estão assim, ó, lei, depois vem livros históricos, de juízes, depois vem quem? Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica. Então, históricos. Depois vem. Proféticos. Não. Aí, Poético. ainda continua, né? Até a partir de Esté que começa os poéticos, né? Ainda tem Esdras, né? Esdras, Neemias, Esté. Aí de Esté para frente, a partir do. Acho que o Esté já é considerado. Poético. Pela forma escrita, se eu não me engano, o Esté parece que já é poético. Não, acho que é Jó, né? É Jó. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, aí já são poéticos. Então eles foram colocados por. Como é que fala? Natureza literária. Depois vem os profetas maiores, né? Que começa com qual? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Depois tem os profetas menores. E dentro desses profetas nós temos profetas escritores e profetas não escritores também. Mas a divisão é essa sim, básica. Não necessariamente em ordem cronológica, não está. Já ali, por exemplo, Esdras, Neemias, está mais ou menos. O Esté está mais ou menos na cronologia ali. Mas Jó não. Jó era para estar lá antes de Gênesis. Antes de Gênesis. É o primeiro. O primeiro. Tô lendo um livro aí. Porque Jó era patriarca, né? Ele vivia em outra região, ele não vivia em Ur, não. Tem muita gente que confunde, né? Ele morava no mesmo lugar que Abraão. Abraão morava em Ur dos Caldeus, ele morava em Uz. Ur dos Caldeus é aqui, ó, Babilônia. Ele morava em Uz, é aqui, ó, Arábia Saudita. Hoje é a Arábia Saudita. Provavelmente, tá? Agora o Abraão morava lá na época do Sumério. Sumério foi aquelas. Foi a civilização que criou a escrita. Isso. E lá naquela região do Sumério surgiram os acadianos, que eram semitas. Você sabe que o Abraão já era
semita, né? Ele é descendente de Éber. Éber. Por isso que os hebreus são chamados de hebreus por causa da descendência de Éber. Éber significa aquele que vem da além do rio, né? E lá também tinha os caldeus, cara, ali naquela região. Eram os Sumério, acadianos e os caldeus. E a língua era mais ou menos parecida. E se você ler, nós até lemos aqui na aula passada, o pai do Abraão, Tera, em Gênesis capítulo 11, versículo 31, o pai do Abraão já tinha decidido sair de lá de ir para Canaã. Não foi Abraão que decidiu. Quando Deus chamou Abraão para sair, era para continuar, porque o pai dele já estava indo. Você parou no caminho, né? Ele morreu no caminho. O pai dele já tinha decidido ir para Canaã. O pai de Abraão. Então você vê como é o propósito de Deus, né? Aí eles ficaram parados, tipo, vamos ficar por aqui mesmo, porque o Abraão era fleumático, né? Vamos ficar por aqui mesmo. Aí o senhor, sai da tua terra, vai. Vai embora. Vai prosseguindo. Pastor, só que Mateus é para os judeus, Marcos para os romanos Romano. e Lucas Para os gregos. para os gregos. E João. Para todos, né? Para a igreja, né? A igreja. Isso aí. Apesar que o Evangelho de João escreveu para a igreja, mas o Evangelho de João é uma apologética, né? Contra os gnósticos. É um livro apologético contra gnóstico. Não só o Evangelho, mas as cartas de João também. Nós já até falamos em outro momento. É de gente nova aí. Tá triste, mano? Tá quietinho? Pois é, mano. Tá com dor de dente? Tá tudo bem? Então tá bem. Vamos lá. Entendendo então essa questão da estrutura teológica aí? Então, histórica, bíblica e sistemática. Familiaridade bibliográfica. Então, a pessoa vocacionada também tem que ter essa familiaridade bibliográfica. Essa área valiosa de treinamento ministerial ocorre no contato com uma vasta diversidade de livros e autores e na avaliação deste material. Você tem que ter, além da cultura bíblica, você tem que investir também em leituras paralelas de autores, né, sabidamente canônicos, né, que escrevem e que pensam dentro de uma ortodoxia, então dentro de alguma coisa certa da Bíblia. Nós temos vários autores, temos reformados, temos lá o C.S. Lewis, nós temos o, meu Deus, vai dar os brancos, Sproul, temos, agora vai dar branco, isso é ser até as institutas de Calvino, né, você pode ler, é importante. As institutas de Calvino, embora seja uma outra confissão de fé, mas ele, o John Stott também é calvinista, mas eu estou falando do Calvino aqui porque as institutas dele, ele fala de teologia sistemática, e é bom você ver uma outra perspectiva, né? Nós temos a teologia sistemática de Gruden também, que é outro calvinista. Nós temos a de Stanley Orton, que já é pentecostal, né? Nós temos a básica da Assembleia de Deus, que é do Meyer Perman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. É um livro bem pequenininho. Eu gosto dessa doutrina do Meyer Perman, porque é um livro de teologia sistemática, porque ele não fica dando volta. Ou como diz lá na tua terra, lá na Bahia, né? Ou deixa de né? ou deixa de ser, né? Porque tem uns camaradas que ficam enrolando. Ou não é? Então fica, ou não é? Fala se ou não é. O Meyer Perman é bom porque ele fala, não é. É pequenininho, Eu vou botar depois, eu tenho esse livro em PDF, é bom vocês terem lá, dá uma lidinha nele. Ele é bem resumido. Se você quer fazer um estudo sobre o Espírito Santo, a igreja, a redenção, é rápido, objetivo e é o básico da Assembleia de Deus. Quem é da Assembleia? Quem não é? Meyer Perman. É um judeu convertido. Tá, ali o senhor falou em autores reformados. E esse tá mais alguma coisa de outros autores? Não, tem outros aí, que agora não vai me ocorrer, né? Tem Sim, mas
os nomes agora aqui, né? Ah, tá, 12. O Perma, o Mário Perma é da Assembleia, né? É arminiano, né, no caso. Deixa eu ver outro agora, vai me dar branco aqui. Outro teologia sistemática. Não, porque assim, ó, na internet você botar lá, autores reformados, aparece na lista. Ah, vai aparecer uma. Isso, autores Arminiano. não reformados também Arminianos, aparece você vai botar. Chaplin é arminiano. Muito ótimo. O Champlin, rapaz, agora você me Acho que é pegou. Calvino, o Chaplin. Deve ser calvinista. Olha, Mas a o literatura- calvinismo, você tirando essa parte aí da eleição, são muito boas os estudos dele, tá? Mas nós temos aí, desse que eu falei aí, pelo menos o Stanley Orton e o que eu tenho aqui. Aquele e o Bayer, Orlando Boyer. Bayer. Mas o Orlando Boyer não tem teologia sistemática, tem? Ele tem é dos heróis, né? Orlando Boyer. Não, ele tem a espada cortante. Espada cortante. Eu nunca li o livro dele não. Mas eu acho que ele tem um dos Mas heróis. é também. um estudo, não é sistemático, Eu nunca vi esse livro é um aí. comentário sobre os... É chave bíblica, não é? É um dicionário. É um comentário sobre os capítulos bíblicos de Mateus, Marcos. É bem bacana. É. Mas não é chave bíblica que tem uns versículos, ele amplia, não tem nada a ver? Tipo, não é versículo por versículo. É dicionário? Não, ele é comentário. Ah, é sobre a comentário. passagem. Tem também do Wiersbe, né? O Wiersbe, comentário do Wiersbe é bom. Agora o Wiersbe eu também não sei se ele é calvinista. Wiersbe. Warren Wiersbe. Olha, até recomendo vocês comprarem. É barato e é muito bom, tá? São 6 volumes, tava R$400. Cada livrão assim. Como é que é? Warren, Warren, Wiersbe. Põe no grupo aí. Vocês acham aí por 400, Menos. R$500 até? Menos. Hã? O irmão tá vendendo? Tem menos? Tem aí, ô, mano, pra vender? E daí da família? Ah, Da internet. No site. 300 e... Você comprou? 99. Foi por 290. Aí ó, tá É, vendo? 399. Esse aí eu recomendo. Tem o Beacon também, mas eu acho que esse é melhor que eu tenho o Beacon também, mas o Wiersbe é melhor. Outra coisa, atividades pastorais. Então nós já vimos aqui a familiaridade bibliográfica, tem que fazer essas leituras. O nome do livro pergunta pro livro. Existem 3 atividades pastorais. Vamos lá. Existem 3 atividades pastorais básicas, as quais determinam a forma a serem realizadas todas as outras atividades relacionadas à vida pastoral, né? São elas: oração, leitura da Bíblia e orientação espiritual. Essa daqui é a vida básica do pastor. Oração, leitura da Bíblia e orientação espiritual. Ser pastor não é só estar lá na igreja, não. Tá? Ser pastor não é só estar ali no domingo, na terça. O culto de terça-feira é o pastor, amém? Mas o culto ali é só 2 horas que ele fica ali aparecendo, né? Mas o pastor, um pastor mesmo que tem a vida integralmente, né, voltada, e nem todos os pastores têm vida integral na obra. Alguns trabalham, né? Não que ser pastor seja ofício de vagabundo, tá? Porque tem muita gente que fala assim, você, sou pastor, você não trabalha não? Tem gente que é pastor e é chamado, é vocacionado para ser pastor integral, né? Mas o vocacionado tem direito a salário? Tem. Não, o vocacionado, você fala o integrado. Pastor A vocacionado. Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz que não se pode impedir o boi, né, que puxa o arado, que ele venha debulhar, né, que venha comer. Então, inclusive aqueles que ensinam a palavra, a Bíblia diz que eles são dignos de dupla honra. E o trabalhador é digno do salário, a Bíblia ainda diz. Então, se você tem uma vida voltada só para as questões espirituais, você tem sim direito. Isso é bíblico. Tem direito ao salário. E Mas já que você está falando isso aí, vamos dar uma ampliada no negócio aqui. Agora eu né? gostei. Agora vai esquentar. Tá? Então, o pastor tem direito a salário? Sim.
ele tem direito a ter uma vida, um salário que lhe dê uma condição digna. Ele deve viver dignamente, não regaladamente. É diferente. Se o pastor, se a sua igreja ali ela sustenta o pastor, você tem que dar toda a condição para ele ter uma condição mínima, né? Para ele comer, tem que ter um carrinho ali para visitar os irmãos. O pastor tem que ter uma viatura para socorrer o irmão na hora de madrugada, né? Kombi, uma boa, né? Claro que isso vai depender da igreja que você é pastor, vai depender, né? Da entrada e saída, tudo. Então tem aquele pastor que gosta de viver regaladamente. Isso aí está errado. Isso não é bíblico. O camarada andar com carro importado. A não sei que seja a igreja de um pastor de uma baita de uma igreja. Agora é pastor de uma igreja pequenininha. Ele depende da igreja. O cara fica esnobando, está errado. Inclusive é uma afronta até para os membros da igreja isso. Então o pastor que é, nem vou entrar na questão, mas um pastor que é pastor mesmo não vai fazer isso. Ele vai se contentar de ter lá um carro básico. Eu conheço um lá no Rio de Janeiro, ele tinha o carro dele, ele tinha tem ainda, um Fiat não é carro, mas era 147. Não, 147 não. É um Weekend, um Palio Weekend, mas é antigão, né? Aí o que os irmãos fizeram? A igreja não é um igrejão, mas os irmãos sentiram no coração e deram um carro para ele lá, um baita no carrão, cara. Até ele foi pegar no aeroporto lá. É um Sherry. Isso não é carro, você. Não, é da Sherry. Bom, aí É queima ele. É um carro chinês, né? É um Sherry, mas não grandão, não, pequeno, né? É um Um chinês. carro confortável, um carro bom, cara. É chinês? Quando é novo. Mas fica todo Vai carro. deixar ele aqui. Mas os irmãos deram pra ele. Ele continua com o carrinho dele lá, o Fiat. Os irmãos deram pra ele lá. Ele, né? Então tem que ter essa condição. Outra coisa, se tiver filhos, a gente tem que dar condição para que possa criar os filhos também. Se ele é o pastor integral da igreja ali, dentro da condição da igreja, a gente não vai também tirar o que a igreja não tem, né? Ele vai dar o que a igreja tem condição. Desde que a igreja tenha uma condição melhor, vai dar uma condição melhor para o pastor e para os outros pastores também. Tem igreja que você, por exemplo, tem uma igreja que tem um campo muito grande, então ela tem condição de integrar outros, além do pastor presidente. Então ela tem congregação que tem outros, aqui, como é aqui em Santa Catarina é assim. Mas lá no Rio de Janeiro não é assim não, ela só, às vezes só o pastor da igreja principal que é integrado, que às vezes nem o pastor da igreja lá é integrado. Estou falando que eu vim de lá. Ele trabalha, não, o pastor não trabalha, tá? Ele tem o emprego dele, né? Porque lá não é igual aqui que tem uma convenção, lá tem a convenção, mas não tem essa ingerência que a convenção daqui tem, é diferente. Tem que ser voluntário. Lá é mais voluntariado, exatamente. E as igrejas lá, cada igreja é uma igreja separada, não tem que dar satisfação de tudo que faz para a convenção igual aqui, entendeu? São igrejas satélites, né? É diferente o sistema lá. É diferente. Mas ainda sem ampliar essa parte aqui. E se nós estamos falando que o obreiro ele é digno, o obreiro é digno do salário, se você está fazendo uma festa na tua igreja, você convida alguém, você tem que abençoar essa pessoa que vai lá, né? Você tem que dar lá uma oferta para ele. Por exemplo, você está numa igreja lá, não sei aonde, lá em Itapema, lá em Itapema. Aí chamou um fulano que mora lá, sei lá, na Penha. Chamou, aí o irmão foi lá, pregou. Não, você foi pregar lá. Você foi pregar lá em Itapema, né? Não, eu fui lá, fui abençoado. Não, lá na igreja do pai dele é top, né? Não tem nada a ver. Vai lá, sai. Estou dando um exemplo. Só picanha. Ó, sai um Você tem, na igreja do pai dele. amigo, no mínimo, você tem que pagar o combustível por mão lá.
Tem que. Você não, o irmão não pode pagar para ir lá na tua igreja. Carro não voa. É? Eu já cansei de ir em lugar que a gente acabou o culto. Acabou o culto, irmãozinho. Deus abençoe, varão. Amém, Deus abençoe. Eu não vou cobrar nada. Mas isso é uma coisa. Não se Mas dá um faz isso. princípio, né, pastor? Dá uma coisa assim. Princípio, né? É uma falta de Isso é ética. uma falta de consideração, de respeito, tudo. Né? Eu conheço caso de irmão. Olha só, olha que coisa, irmão. Que ponto chegou. Estava tendo churrasco na igreja e esse irmão foi convidado para ir lá pregar. Só que ele, assim, ele ia pregar à noite, só que ele era muito longe, ele chegou mais cedo. Estava terminando lá o churrasco que teve durante a tarde, né? E ele chegou com a família. E o rapaz que convidou, ele falou assim: ô irmão, espera aí, que daqui a pouco eu vou te atender. E o churrasco comendo lá, o coitado veio de longe, não tinha nem almoçado. Não ele me contou, não deram nada para ele comer. Tá? Então isso aí nem cabe aqui. Amor em Cristo. Não é cristianismo. Isso é um desamor, né? Ô, pastor, Então, tem aquela situação. olha só. Tem aquela situação. Quando você convidar alguém, honre-o, né? Abençoe-o, tá? Vê lá a distância, calcula, paga dentro da possibilidade da tua igreja, claro, ninguém vai. Dentro disso, eu sou obreiro lá no Jardim Europa, é a congregação mais nova do campo. E a igreja é de madeira, bem simples, e a gente atende o culto da quinta-feira. E daí toda semana tem que convidar o pregador. Os pregadores vão lá, eu convido pregadores de longe, graças a Deus eu tenho bastante conhecimento de pregadores e tal. Pessoas que pregam para multidões vão lá pregar, mas eles ficam constrangidos de receber a oferta, eles não recebem. Dependendo da coisa, eles já condição, né, que ali é uma obra missionária, eles não aceitam a oferta. Mas claro, a gente sempre prepara tudo para poder abençoar. Isso é calma. Mas dentro das condições, eles veem as condições da igreja, eles ficam constrangidos e às vezes obreiros de longe, sabe, de São João Batista, Florianópolis. E na maioria das vezes quem é responsável por dirigir o culto, né? A gente fica preocupado, porque é toda Fica semana. preocupado toda e semana. geralmente a oferta sai do teu bolso, porque Sai a do oferta bolso. que sai do culto nunca Não vai acontece. Ô, pastor, mas tem aquela situação que o senhor falou lá no Rio, Mas o senhor ainda recebeu oferta, Mas a é. igreja civil foi falar e devolveu a oferta. Não, foi aqui. De tão simples que era a igreja, né? Por 500 reais. igual a vida pra pregar que eu vou. É uma coisa nevrálgica, mas o assunto aqui é nosso, tem que falar, né? Faz parte. Prossigamos então. Mas eu aprendi que nos casos, eu também tinha esse princípio. Quando eu ia pregar, eu disse: não, irmão, obrigado, não quero oferta. Mas disse que também é falta de ética não aceitar. Não, Você Mas foi isso é de cada um. Não... Eu já Recebe a preguei oferta e num dá de lugar. oferta. Eu já preguei num lugar. Já aconteceu? E o pastor deixou Eu já fui de oferta. pregar num lugar. da igreja. Fiquei na casa do irmãozinho lá, coitado. Ele não botou hotel. É uma atitude bonita. Fiquei na casa do irmão. E eu vi a situação do irmão, tadinho. Aí ainda me arrumou uma oferta. Eu falei: irmão, pelo amor de Deus, eu não quero isso aqui. Não, deixa lá. Entendeu? Se eu pegasse aqui, eu ia me sentir, meu Deus. Então tem situações, né? Usar o bom senso. Agora, as melhores ofertas que eu já recebi foi de igreja pequena. Não foi de Ó, igreja minha grande. mãe foi pregar aqui no bairro aqui, do lado aqui. Não vou citar o apelido do bairro. Tá bom? Inferninho. Cedro. Todo mundo sabe. Ele falou. Nem ela sabia que ia pregar. Durante a semana eu coloquei lá, eu instruí ela um pouquinho ali. Eu vou pesquisar a Bíblia e tal, eu dei ela um pouquinho. Aí o pastor veio buscar ela. Vamos lá, nós, no carro. O cara veio buscar. Foi lá, pregou, a igrejinha que uns 20, assim, ó, grupo pequeno. Pegaram a oferta, R$120 era pra ela. Tipo assim, é a condição que deu a oferta, é a oferta que Amém. Bom ainda a oferta. Eu já fui. Eu fui pregar uma certa vez numa igreja. E ela falou, se eu soubesse que era lá, eu nem ia. Eu não sabia. Outra coisa, irmãos, olha só. Amém, o carinho dos irmãos, ele dá, né? Eu tô falando de coisa que me falam, tá? Eu tô repassando aqui. Olha só. Às vezes você vai pregar num lugar, os irmãos: pastor, vamos lá comer um cachorro quente. Irmão, nem todo mundo gosta de cachorro quente, amém. Tem a coxinha
coxinha, eu não Não é posso o comer milho dele, coxinha, só por questão pode de comer. saúde, eu não posso comer coxinha, né? Eu já tô com 60 anos, tem coisa que antigamente se fosse 10 coxinhas eu comia as 10, hoje eu não posso mais, né? Nenhuma. O pastor, vão ali, tem coisa que não dá. Eu fui lá em Curitiba, me levaram pra comer, mano, o culto Sushi. acabou quase 10h30 da noite. Sushi. Vamos comer costelão no 24 horas. Meu Deus. Aí eu fui. Eu e o outro irmão foi comigo. Foi até na igreja abençoada lá. Costelão 24 horas. Aí descemos o pau, né, irmão? E quem foi dormir? Mano, a noite inteira falando com a costela. Costela boa pra memória essa. Mas irmão, amém, irmão querido, abençoado. Semana inteira lembrando. Outra coisa. Meu Deus. Às vezes o irmão vai lá, irmão, obrigado por ter vindo. Aí vai lá, dá uma caneca de presente pro irmão. A caneca não dá pra botar gasolina com caneca no carro, né? Camiseta, ele tá rindo porque ele sabe que é aquilo lá, ó. Olha lá. Que mais? Camiseta. Não, dou camiseta do Congresso. Uma vez. Eu não quero camiseta, eu quero a oferta aí. Amém, eu quero camiseta, pode dar. Mas você tem que dar uma condição pro cara pra botar gasolina, pra gastar o despesa, né? Outra vez me deram um relógio. Um relógio. Missionário. É relógio. Um relógio de 1,99. Assembleia de Deus, entendeu? Pensa no relógio vagabundo. Vereador, então. Eu saí. Nossa, brincadeira. Fiquei revoltado aqui. Fui longe a beça, me deram um relógio. Na primeira curva que eu fiz na estrada, vum! Vá pro inferno esse relógio. É amaldiçoado ainda, tá louco? Irmão, pelo amor de Deus. Vamos abençoar aquele que você chamou. Essa foi boa, cara. Olha aqui. Agora eu fui num lugar. Pera, eu vou ter que falar. Agora fala Fui qual num foi a lugar. maior oferta, pastor. Da sua irmã, né? Fala qual Da foi a sua maior irmã. oferta. Aqui, ó. Eu fui num lugar que quando acabou o culto, meu amigo. Aí. Foi num lugar chamado Penha. Aí, ó. 3.000 reais a oferta. Não. Trabalhou soltinho. Almoço, foi uma janta lá, pai dela. Uma janta, man. Era escondidinho de camarão, escondidinho de canisqueira, escondidinho de escondidinho, Mas escondidinho. achou? Ô, pastor, Balcão assim, ó. Ô, pastor, aquela mesa de 20 cadeiras, né? E ainda teve oferta ainda. Teve oferta. Mas não ganhou um carro, não? Não ganhou, não. Chama ele. Não, mas tem lugar e lugar, né? Voltando à vocação, pastor, eu tive uma situação sobre o salário. O obreiro é digno do seu salário. Mas você que é vocacionado, você deve exigir valores. Não. É o que dão, isso? Você tá falando o quê? Pra ser Não, obreiro? pastor que recebe da igreja. Por que eu estou tocando assunto? Participei de pastores entraram contra a convenção por causa de salário, por causa das caixas. Mas vai trazer esse problema aí, vai complicar. Um pouquinho só. Mas não, quer ver a concepção. resolver. Polêmica. Não, a sua concepção do juiz. Liga essa câmera aí. Esqueceu. Mas quem instituiu o juiz nessa causa? Não, é que chegou um pastor, chegou e disse assim, você é pastor por quê? Você é contratado ou você é vocacionado? Eu disse, não, eu sou vocacionado, então por que está exigindo tal? O juiz conseguiu, através desse argumento, exigir e deu causa ganha oposta. Os outros que vieram depois dele disseram que estão lá por causa do salário. Resumindo, hoje, quem está exercendo o ministério pastoral, o primeiro. Os outros já não são mais pastores, já são. Não sei se é coincidência. Sem entrar nessa questão aí, eu entendo o seguinte: se você vai ser vocacionado, quem vai te vocacionar, eu entendo, tá? Eu entendo, posso estar todo errado. Mas e se eu sou o presidente de uma convenção e eu vou integrar um obreiro, eu tenho que dar condições para esse obreiro, pelo menos para ele sobreviver. Né? Não, sim, isso se tinha. Eu acho que eles estavam exigindo algo mais. Um salário que ele para pagar um aluguel, se a igreja não tiver a casa, um alimento, um combustível para o carro, porque ele vai estar na dependência da igreja, o mínimo básico. Agora, quanto que vai ser isso aí? Vai ser definido, eu não sei.
do pastor. Aqui, irmão. Fala, irmão. Eu tive duas perguntas, eu fui acumulando as perguntas. Ai, ai, ai. Pastor, na primeira pergunta, a gente está falando sobre pastores, mas e no caso, o missionário enviado para fazer missão, esta pessoa está exercendo pastorado assim, interino, por dizer assim. Ele é digno de seu salário, assim, ele tem que ser sustentado pela igreja, o ministério que está regendo ele, não é? Mas é a mesma condição, os mesmos atributos seria para esse missionário? Deveria ser, sim. Então, porque assim, nesses dias a gente assistiu a aula de missionários que fazedores de tempo, que eles exercem profissão separada ao ministério. Aí, se eles são fazedores de tendas, eles estão exercendo a profissão separado da missão, eles ainda não receberiam o subsídio? Irmã, depende da agência missionária que envia. Eu não sei como é que funciona aqui. Aqui tem muitos missionários que eles mandam, são muitos, milhares, né? Sim, mas eles Lá- são específicos só para a obra, eles fazem trabalho paralelo, por exemplo, se é médico, trabalha como médico. Pode acontecer. Inclusive existem missões, existem agências missionárias que, por exemplo, a janela 1040, que foi assunto da matéria passada aqui da nossa lição. Você não tem acesso como missionário lá. Por exemplo, Sim, na Coreia do Norte. Né? Coreia do Norte não pode nem passear quase, mas vamos supor. Conseguiu entrar lá. Você quer morar aqui? Quero. Você faz o quê? Eu sou médico. Tá bom. Vai atuar como médico? Aqui tá, vou atuar como médico. Aí tá atuando como médico, vou te pagar um salário como médico lá, vamos supor. Vai depender de cada situação, Mas entre uma clínica e outra ali, você, né? Olha. Vai pregando. Isso, é assim que se faz. Então, algumas agências missionárias usam da profissão, por exemplo, lá na Croácia, ou naqueles países, Uzbequistão, Cazaquistão, esses estão aí, é proibido também o evangelho. O que eles fazem? Mas eles gostam muito de futebol. Então tem muito missionário que era ex-atleta e vai para lá, tem caso, e fica dando aula de futebol. Só que entre um chutinho e outro, Jesus é bom, né? Evangelizando. Crianças ainda, né? Eu não sabia. Mas então, ainda subsidia. Sim, ainda ganha pela lugar e pode ganhar pela missão também. Eu não sabia que lá como é que chama? No Tibete, não sei se vocês estão sabendo disso. Lá é documentário, né? Está sendo até gravado aqui, mas tem documentário, que está tendo muito evangelismo no Tibete. E o governo lá está preocupado porque o pessoal está deixando de ser budista e hindu, né? Que são uma mistura ali de budista e hindu. Mas como? Né? Porque tem muito missionário da Coreia do Sul que está lá. Muitas igrejas. E estão se convertendo de monte. Mas aí, como é que No conseguiram- Tibete. Mas como é que conseguiram entrar? Né? Porque Mas aí eles entram como o quê? Médico, profissionais liberais, empresa. Eu sei de uma. Mas assim, eu pensei que era desculpa para você ir direto para a obra, né? Mas é. Sim, Como tu te sustenta, meu filho? Sim, Você às trabalha, vezes. a base Não, você pode entrar. Vai pregando o evangelho. Mas então tu Você não entra pode como um esperar projeto. pela igreja. Você- Não, estão esperando. Independente. Você não pode. Você não vai falar que é igreja. Você Mas está entrando com um independente. projeto. Vou dar aula aqui. Eu com pessoas só. Você quer? Eu vou começar uma escolinha de futebol. E um exemplo, assim, já, sem ser os países da janela 1040, eu saio daqui de Camboriú e vou numa cidade periférica, onde só para pregar porque não tem pregadores lá, para estabelecer uma filial, para estabelecer uma filial. Eu cheguei lá, estabeleci minha filial, mas eu tenho meu trabalho paralelo. Eu posso receber, então, pela minha filial, pelo que meu trabalho é missionário? Ou Depende do trabalho acordo que paralelo? for feito com quem te mandou para lá. Aí não Nós- é obrigatório. Lá no Rio de Janeiro nós temos missionário. Eu pensei que tipo, Você é da Venezuela, né? Nós temos missionário na Venezuela. Eu sei. A igreja manteve os missionários, né? Uma das aulas da escolinha dominical foi sobre a obrigação da igreja manter os missionários. Sim. Então, Mas os então, missionários É não que ela podem se tá- basear só na manutenção da igreja. Porque exatamente. muitas vezes, que nem ele falou, muitas vezes é necessário
é uma ONG, né? Sim. Não tem vínculo com igreja, né? Não. Não, daí pode até se Pela complicar no caso se. É pela ONU? Sim. Ah, então, pode aí até não. se complicar no caso se te pegar e Aí não. Então daí já não é uma porta viável, no caso. Digamos assim, mas no local que você vai, só o médico Sem Fronteiras chega lá, aí você é um X9 lá, um 007. Não que você não vá falar entre uma. Sim, sim. Não vai Se falar. pegar, né? Mas eu acredito que aí, pelo fato de já ter alguém que que supervisiona, né? Não sendo religioso. Não é de cunho evangelístico a sua ida lá, vai ficar mais complicado. Não impossível. Sim. Tá? Não que já não dá para fazer, pode até dar para fazer. Mas se você fosse pela igreja, mas não aparece a igreja, você vai lá, eu vim aqui para fazer um trabalho voluntário. Como aconteceu uma certa vez, um rapaz saiu do Rio Grande do Sul, ele era pastor, ele é da Jocum, e ele queria fazer um trabalho, do Rio Grande do Sul, ele queria fazer um trabalho nas comunidades do Rio de Janeiro. Ele chegou uma daquelas das mais perigosas, e ele falou, como é que eu vou começar o trabalho missionário aqui? Missões urbanas. Ele é de missões urbanas. Eu estou falando que ele foi dar palestra na nossa igreja lá no Rio. E ele falou que o que eu vou fazer? Ele era enfermeiro. Aí ele pensou o seguinte, poxa, com certeza essa comunidade era uma comunidade enorme lá. Deve ter gente que fez cirurgia, que precisa trocar curativo. Ele comprou uma caixinha, primeiro socorro branquinha daquela, botou tudo ali para fazer gaze, tesoura, esparadrapo, aquelas coisas para debridar, para fazer aquela coisa de medicina lá, né? E procurava casas que tinham pessoas que precisavam trocar curativos, né? E começou, apareceu um monte de gente, ô gaúcho, tá lá, e nessa de chegar lá na casa, eu posso fazer uma oração para a senhora? Tá. Aí começou. Aí o que aconteceu? Né? Tá gravando aqui. O pessoal que manda lá, entendeu? Que no negócio, ficou sabendo e arrumaram um lugar para ele. Olha só, arrumaram um lugar. Tá até tirando foto ali agora eu tô lascado. Botaram ele num lugar e falaram assim, agora você vai atender aqui. Arrumaram um lugar para ele lá na comunidade, uma sala, uma enfermaria, e além de atender nas casas, agora ele ficava ali. Então ele não precisava mais ir lá, as pessoas vinham até ele. E foi indo. E tinha até umas coisas que aconteceram, não vou falar aqui que não dá, vou falar porque está sendo gravado aqui, né? Mas ele usou da sua profissão, mas ele era vinculado a uma missão, que é a Jocum. Jovens com uma missão. Entendeu? Ô pastor, tinha uma associação. Estender mais o assunto, que estendeu bastante essa questão do obreiro, do salário digno, de viver com dignidade. Mas o que a gente vê é que não tem limites, né? Essa questão do dinheiro. Se é oferta, vai chegando num ponto que o camarada que sempre estava pregando e recebendo oferta, ele não quer mais ir aonde que não dá oferta. Se é o missionário que recebe, começa a receber bem, e aí a pouco ele começa a viver uma vida regalada lá, que é necessário trazer de volta, porque ele não está mais querendo fazer a obra como se devia fazer. Acomodação. Se é o pastor que recebe um salário digno, daí a pouco começa a melhorar, daí a pouco ele começa a, como eu disse aqui, arrebentar com a boca do balão. Então o que a gente vê, tem pessoas sérias, né? Muitas pessoas sérias. Mas o que a gente vê dentro desse assunto é que não tem limites. O dinheiro faz o camarada perder. A gente viu camaradas aí que hoje prega aqui, que era R$1.000 e que hoje é 5.000. Dinheiro corrompe. Mas tá errado, não se pode assim, cobrar para pregar. Ele já tá errado. Mas cobra. Regra, né? lá em Minas tinha um que pregava aqui que pagaram para ele a metade adiantado, ele nem foi. Tá errado, esse cara tá todo fora. Então, assim, Não é, nós estamos falando exatamente contra isso aí. E Você até a não igreja pode- que faz. Você não isso pode tá cobrar para fazer a obra, para pregar. O que nós estamos falando aqui, Zé Alberto, mas a questão do salário digno devia ser uma coisa que digno, só que o que eu estou querendo dizer é que perde o controle. não, olha só, nós estamos Oferta falando. não é salário digno. Nós estamos falando aqui, Zé Alberto, nós estamos falando aqui de alguém
alguém que está vinculado à igreja, que sai da igreja ou está na igreja, está ali. Eu não estou falando de pregador itinerante. Não, mas eu estou falando desse também, que perde o Mas controle, porque esses aí a gente já viu o caso do missionário, Mas que aí foi lá ganhando o mínimo, né, para ele se manter bem e tal, só que as coisas começaram a melhoraram para ele um pouquinho e afogou. Mas ele não se queria deixou mais. corromper. mas aí não posso usar isso aí como regra, né? E a questão dos pastores que recebem salário, o que acontece? Lá em Minas a gente teve um desse jeito, que ele tinha o salário, mas tinha o auxílio terno, o auxílio carro, o auxílio casa, a escola particular, mais o salário. Alguém deu, né? Alguém deu. Não, mas aí a gente não concordava com Mas isso, isso não é do dava pregador problema, lá. porque Aí é regaladamente, né? Mas tem um outro contraponto. Hoje eu tenho um pastor na congregação que foi pastor e ainda é pastor missionário pelos Gideões. Quando ele estava no campo determinado dele lá, ele é de profissão barbeiro. Né? Corta cabelo, faz barba, enfim. Chegando lá, ele sentiu a grande dificuldade e tal. Os pastores daqui liberaram ele, abriu até material, se eu não me engano. Não quero falar errado, mas se eu não me engano, mandaram material, ele abriu a barbearia. Só que começou a bombar tanto, porque o campo é missionário, não tinha. Ele começou a bombar, começou a lotar, começou a ter um grande empreendimento ali, estava tendo chance de abrir outra loja. Aí ele falou, minha missão aqui é outra. Aí ele segurou, deixou o ganho, que é uma coisa quase maluco, né, de se pensar, deixou, né, de ganhar um dinheiro, prosperar, vamos dizer assim, né? Mas para fazer algo, mas para quem é ímpio, para quem, claro, aí tem outro ponto da pessoa não se corromper. O apóstolo Paulo fazia tenda. Por que ele fazia tenda? Porque ele mesmo fala lá que ele não queria ser pesado ao Isso segundo. vai do caráter. Né? É o que ele está falando. Então ele usava da profissão dele para alcançar aí, ó. Ele usava para não ser pesado para a Essa outra igreja. pergunta que eu tenho. Assim, a gente, por exemplo, eu estou na missão e eu posso fazer empreendimento fora da minha. Assim, eu estou dedicada para a missão, 100%. Mas eu posso criar empreendimentos? Por exemplo, eu quero começar a vender marmita. Pode, desde que você, nessa fazer marmita, você empregue um monte de gente que já você está ganhando para Jesus e está usando isso para aumentar e alcançar outras pessoas, claro que pode. Mas para renda Porque, própria por não. exemplo, eu Tem pessoas que conheci um fazem isso. pastor, o Luciano Subirá. Ele é pregador, itinerante, ele começou a publicar livro. Agora os empreendimentos estão flopando nos livros. Mas eu acho que isso aí demanda da administração da pessoa, né? É claro, isso Não aí. entra. Mas pode empreender também. Você pode usar a tua vocação ministerial. E nós temos testemunho disso. Eu assisti um testemunho de um homem que ele tem uma indústria. Ele abriu uma indústria para fazer missões. E foi num país muçulmano. Entendeu? Então ele usava dessa indústria para evangelizar. Ele era empreendedor. Entendeu? E ele estava Mas fazendo algo. porque assim, ficaria a missão de que essa pessoa é um mercenário. Não é mercenário. O coração dele, olha só, irmã, o coração dele não estava na indústria, o coração dele estava em ganhar alma. Aquilo ali era só É um meio. um meio. Só um meio. Ele não estava, vou ganhar dinheiro. Ele está lá para ganhar alma. Eu conheço um outro irmão que ele era até da pá virada. Depois Deus transformou a vida dele, filho do pastor. Deus transformou a vida dele. Ele montou uma empresa de alugar. Ele começou a comprar caminhão e alugava para essas empresas de eletricidade para arrumar poste. Por exemplo, aqui é a Celesc, né? A Celesc não é dona daqueles caminhões lá. Ela aluga. Então ele alugava. Ele tinha uma empresa de eletricidade que trabalhava a serviço lá no Rio de Janeiro. O que aconteceu? O rapaz começou a dar dinheiro, começou a comprar um monte de caminhão. Ele falou assim, sabe o que eu vou fazer? Vou pegar o dinheiro todo que eu estou ganhando, vou abrir outra empresa e o dinheiro da outra empresa vai tudo para a missão. Olha o que ele fez. E o que aconteceu? Ele bombou um monte de caminhão lá, só que a outra empresa começou a dar mais dinheiro que a outra e era tudo para a missão, mano.
Ele não cresceu o olho naquilo. Não tocou naquilo lá. Não tocou, era dinheiro da missão. E ele falava para mim, Taranto, eu descobri o caminho do tesouro. Investir em missões. Aí ele não tocou naquela que dava Não. pra missão, mas ficou com aquela. Aí aquela que era menor começou a sustentar a outra que estava quebrando. Ele falou. Então, irmão, você pode abrir o empreendimento que você quiser, desde que o teu coração esteja em ganhar alma. E toda a riqueza que Deus te der é com propósito. É o propósito. Você vai ficar milionário, mas ganhando dinheiro. Desde que tenha propósito. Tem uma Mevan, eles abriram em Filipinas, tem muita prostituição, diz que é a prostituição do planeta em Filipinas. Então muitos filhos órfãos, muitos são Tem. orfandade lá, diz que criança é jogada às traças. Montaram um orfanato lá. Isso. Abriram um orfanato para trabalhar com essas crianças, atender e através daí evangelizando e tal. Irmãos, tem igreja que está comprando prostitutas no Oriente, salvando, comprando, viu? Vou falar um país aqui. Em algum lugar aí no Oriente, as igrejas estão comprando muitas Glória a Deus. prostitutas e escravos. Estão libertando eles com ofertas, dinheiro de ofertas de missões. Tá? Então, graças a Deus por isso. Então, falamos aqui que a vida do pastor tem que ser pautada agora em oração, leitura da Bíblia, nós já falamos. Atividades E pastorais. orientação espiritual. Qual que é essa orientação espiritual? Aconselhamento. Nem todo mundo tem chamada para ser conselheiro. Para ser conselheiro tem que saber ouvir. Todo marido gosta de ouvir, né? Todo marido gosta de ouvir. O problema não é que o marido não gosta de ouvir, é que a mulher fala demais. Deus do livre. Ah, A minha pegou 1 hora, tem mais 1 hora ainda de voltar de viagem ouvindo ainda. eu tenho um livro lá em casa que eu esqueci o nome. Os homens são de Marte. Tem um livro que as mulheres são de Marte, os homens são de não sei o que lá, Mercúrio, um negócio desse aí, tô lembrado. Aí lá está escrito o seguinte, que o homem fala, parece que 3.000 palavras. 10 mil, né? Não! 2 mil, né? A mulher fala 22 mil. Mano, é muita palavra. Né? E se o marido, eu no meu caso, que era marinheiro, eu viajava um mês, quando voltava, Nossa, era 22 mil vezes 30, que história, né? 600 mil palavras, irmão. É difícil. Mas o Que saudade do pastor mar. tem que ter paciência. Tá aqui, ó. Né? Orientação espiritual. E orientação espiritual é exatamente aconselhamento. É claro que o pastor tem que estar com a esposa dele, né, no aconselhamento. Isso é importante. Uma igreja que tem a sala do pastor, é bom que a porta seja de vidro, Gabinete. gabinete pastoral. Se não for a porta toda, pelo menos um aquáriozinho ali, né? Tem que ter. É bom sempre, tá? Que já aconteceu muito problema. Sempre a igreja pra alguém passar, ver que não. E para esperar também, ó, o pastor está atendendo, e outras coisas mais, né? Então é bom que seja, principalmente se fosse, se essa daí é melhor ainda, né? De vidro total, que é para tirar qualquer. E a esposa está presente. E às vezes é bom ter até mais outras pessoas. É testemunho. Dependendo do problema, quanto mais cabeludo, mais gente para dentro para testemunho. Porque às vezes é coisa séria, muito séria. Então tem que tomar cuidado. O pastor é a necessidade de um orientador espiritual. Muitas atividades do ministério pastoral exigem que o pastor use de autoridade enquanto as exerce. Entretanto, ele não deve esquecer que a identidade cristã consiste em servir. Então o pastor, além de ser alguém que dirige o rebanho ali, ele também é um orientador espiritual. Tá? Ele é um representante de Deus. O pastor é visto frequentemente de modo distorcido pela comunidade, isto é, concebido de modo idealizado como não sujeito a dores e tristeza. Todo pastor passa por dores, tristeza, depressão. É tão verdade que nós nunca vimos na história deste mundo tanto pastor cometendo suicídio.
existem vários fatores nesse aí. Uma certa vez já até comentei aqui. Frustração ministerial, Zé Roberto falou ali, é um dos motivos. Tem muitos que não querem entrar por esse caminho e entram num processo de depressão. Você quer ver um processo de depressão? Até o falso evangelho que está sendo pregado aí, que é esse evangelho da prosperidade. Então tem muita gente que entrou por, é colega dele até de seminário, começaram junto, e aí o colega dele que prega, ele é um pregador, ele é o que está em depressão, é um camarada que sempre pregou o evangelho como tem que ser pregado. O outro entrou para o caminho da teologia da prosperidade, e a igreja dele está bombando, é uma igreja que está explodindo, você passa domingo lá, ele já fez um templo do tamanho de um bonde, e ele, aquela igrejinha pequenininha que não vai. Eu falo, mas meu Deus, eu estou fazendo a coisa certa, por que ele está fazendo a coisa errada, está crescendo? Isso, se o cara não tiver uma estrutura, ele entra em depressão. Aí ele começa a acreditar que a teologia da prosperidade é a teologia certa, o que ele pregou sempre foi a coisa errada. E ele começa a entrar em parafuso. E isso deprime a pessoa. Às vezes ele até dá a teologia da prosperidade, mas mesmo assim não está dando certo, ele vai achar que ele está em pecado, porque lá se prega que isso não acontece porque está em pecado, que tem alguma coisa errada. Entendeu? Às vezes ele é desconsiderado lá, porque está vendo as coisas erradas e também não quer participar, e ele acaba indo para freezer. Entende que é freezer, né? Gelam ele, não dão mais oportunidade. Então são muitos fatores. Mas meus irmãos, escute uma coisa que eu vou falar para você. Se você está pregando a coisa certa, se você está pregando o evangelho da maneira que tem que ser pregado, e as coisas não estão acontecendo como está acontecendo lá na igreja da teologia da prosperidade, não se preocupe não. E Deus, nesses últimos tempos, meus queridos, Deus não está muito preocupado com esse negócio de muito movimento não. É melhor você ter uns poucos salvos do que ter uma igreja inchada de gente doente, gente não convertida, não curada, não tratada. Que é mais trabalho pro pastor. Na verdade, não é trabalho nenhum. Não, para ele lá não vai ser muito trabalho. Não, uma igreja inchada e doente. Ele nem tem trabalho, porque ele, olha, dificilmente, você não tem uma sã doutrina ali. É só aquela, você vai lá porque você vai ouvir o que você quer, que gosta de ouvir. A questão é que as inovações é constante, né? Para sempre manter uma manutenção de... Todo dia você chega lá, é a segunda, é igual o Angelone, esse supermercado. Segunda da carne, terça da verdura, quarta do pão, quinta de não sei do que. Então você vai na segunda, segunda é isso aqui. Terça é a terça do descarrego. Quarta é a quarta da reconciliação. Quinta é a quinta de não sei do que. Então você está sempre ali, eles estão sempre na tua mão. Entendeu? Eles não vão para ouvir a palavra, eles vão por uma prisão psicológica que você faz. É chamado de terrorismo psicológico. E aí ele fala, olha, você não pode perder, hein? Você vai, olha, se você deixar, o inimigo vai te pegar, hein? E os incautos que não tem base bíblica, acredita nisso, porque é o líder que está falando, é Deus falando. Ô, pastor, é certo chamar a igreja de hospital? Se a igreja pode ser chamada de hospital? Tem até uma Sim. Metaforicamente. metáfora. Mas ela não deve ser. Ela não pode ser um hospital para sempre para mim, né? Eu tenho que ter uma cura desse mal aí, do meu mal, né? o agradecimento, o lugar de agradecimento. A gente chama de qualquer coisa. Eu prefiro chamar a igreja do que Jesus chamou. O que Jesus chamou a igreja de quê? Jesus chamou a igreja de noiva? Aonde está escrito isso? Essa o senhor já nos ensinou. É subjetivo. Jesus chamou a igreja de noiva? Não, foi o pastor que A única coisa que está escrito, o único lugar que está escrito que a Apocalipse 22. noiva de Cristo é a Nova Jerusalém. Né? Paulo fala que preparou-os como uma virgem, né? Uma virgem. E isso, pastor. Tudo bem. Tá, então Jesus chamou do quê? Lá em Mateus, não é nem igreja, né? Jesus chamou o templo lá de casa de oração. Betel. Casa de oração. Betel. Betel é a casa de Deus. Ah, tá. Betel. Eu falei Betel aqui. Betel falou.
Habilidades ministeriais. O líder. Bora lá. Opa, Lídia, O líder. participou! Tudo bem, irmã? Fez falta, São João Maria. Fez Espírito Manso, fez falta hoje. Pode continuar. Vamos terminar aqui? Só deixa eu dar um recadinho. Ah, só que não. Para quem não está na segunda-feira, inclusive eu quero convidar o professor, se for possível vir. O pastor fez uma convocação para todos os departamentos. Agora sim, cada um tem suas responsabilidades. Ninguém, deixa bem claro, ninguém é obrigado a vir. Mas a presença de vocês enriquece assim, a questão da escola. Então é muito importante, gostaria de convidá-los. É diferente a convocação, né? Convidá-los a estar conosco. Porque assim, a gente leva uma faixa, o pastor Luciano já postou lá para vocês. Então, essa presença de vocês é o que faz a escola. Porque não é só eu ou ele ou quem mais for, mas é o grupo, os alunos. E isso vai representar e ficaríamos muito felizes se vocês pudessem participar. Não sei se tem alguém aqui que era da segunda. Quando é que vai ser o evento, irmã? Não, que era da segunda-feira na aula do pastor. Com ele. Não, vocês eram Segunda e quarta, eu acho. segunda e quarta, né? Mateus era só da segunda ou não? Eu só estou fazendo essa. Só matéria? Então você tinha disponibilidade. Então, pastor, depois eu vou passar, porque daí os alunos que não vieram vai ser justificado. Vai ser horário de aula. Não, os alunos que não vieram na segunda-feira Ah, tá. e não puderam vir hoje, vai ser justificada a falta. Os alunos que vierem no domingo, normal, né? Que hora que vai Então, ser? assim, ó, se de repente você tem uma falta a mais. Não, é porque eu tô nessa de que segunda-feira eu não pude estar presente. Exato, então tá. Então vamos voltar. O dia da Bíblia. Segundo domingo de dezembro é o dia da Bíblia, certo? Então o pastor fez uma convocação no culto de domingo, mandou para todos os líderes do departamento para estar presente no culto que vai ter na praça. Eu postei no grupo. Inclusive eu até coloquei uma enquete. Eu preciso que vocês leiam as mensagens lá, entendeu? Porque senão a gente fica assim, parece que a matéria do ferro no fio. Porque são muita Mas tá no horário mensagem. do Ah, A concentração aqui geralmente a gente marca antes, né? 13h30, porque daí tem um desfile, vai para a praça. O início na praça geralmente é 15 horas. Tá? Se houver qualquer alteração, eu posto lá para vocês. Mas gostaria de contar com a presença de todos. Tá? Esse domingo agora. Então, assim, ó, se você tem uma falta lá, não, extrapolou, e vir no domingo, daí eu vou, né? Agora ele ganhou. Vai ser justificado, porque o aluno faz contraturno, o aluno vem. Entendeu? Todos entenderam? De repente eu passo 2 pontos na pra média. Isso aí. Anota, né? Não posso ir. Irmãs, domingo eu dou aula à tarde, numa outra escola. Não, sem Tá? problema. Sem problema. A gente faz o convite porque o senhor está fazendo parte, né? Nosso da patriarca, infelizmente. Então, assim, mas é claro, a gente entende que sair de Itajaí só para vir aqui já tem seus compromissos a mais. E de repente a família, né, faz aqueles compromissos que não tá no nosso, mas você precisa honrar eles também. Tranquilo, certo? Quem puder seria interessante. Estou entendido? Fechado? E não esquece, precisou faltar, me manda lá, não precisa nem postar no grupo. Só manda um okzinho lá pra mim, meu Lídia, isso, e não, tá acontecendo isso. Eu já falei pro pastor Tano que na segunda eu não venho, tá? Porque é a formatura do meu filho.
Vai ser que dia o encerramento? Esse encerramento. Daí nós temos que definir, porque eu tenho que saber que dia que o senhor vai aplicar a prova. É dia 18. 18. Daí assim, ó, vai ser só na hora do intervalo. Não tem como fazer muita coisa. Igual vocês param pro café, para aqueles 20 minutos.